Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre 6 lições que eu aprendi lendo o livro Lidando com a Ansiedade, do Stephen G. Hoffman. Esse aqui, ó. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser lembrado semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui sobre psicologia, afetos humanos, cinema e literatura. Bom, depois de anos e anos de pesquisa, profissionais da área da psicologia clínica, pesquisadores e estudiosos elaboraram esse livro com o intuito de promover um recurso para que as pessoas pudessem trabalhar a sua própria ansiedade de uma forma mais autônoma. Mas isso não quer dizer que esse livro vá substituir um tratamento psicoterapêutico ou psiquiátrico e que em muitos casos a gente realmente precisa procurar ajuda profissional. Inclusive esse livro frisa bastante isso e é importante a gente reconhecer quando a gente já não está mais conseguindo seguir sozinhos. Inclusive, esse livro também pode ser utilizado como material complementar na terapia, às vezes até para o paciente entender melhor como é que funciona a ansiedade, maneiras, exercícios, técnicas de relaxamento muito boas que estão presentes aqui, então pode até ser usado pelo próprio paciente como um material complementar para ajudar no processo terapêutico. Lidando com a ansiedade tem 7 módulos e hoje a gente vai conversar sobre o primeiro módulo porque infelizmente não dá para colocar tanta informação num vídeo só. Esse primeiro módulo tem o nome Planejando Sua Jornada e nele a gente vai entender, o livro ele tem bastantes exercícios para a gente estar realmente implicado nessa jornada de se conhecer melhor, entender melhor sua própria ansiedade. E nesse primeiro módulo a gente vai primeiro entender as motivações para que a gente queira realmente trabalhar nossa própria ansiedade disfuncional e entender melhor como é que a ansiedade funciona, qual é o propósito dela pra gente. No começo a gente já se depara com uma lista de situações que já nos trazem uma bandeira vermelha para entender que talvez a nossa ansiedade esteja saindo de uma ansiedade saudável, que existe, eu vou explicar como é que funciona a ansiedade saudável, para uma ansiedade que não está nos fazendo bem. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, me preocupo com as coisas mais do que eu gostaria, tenho dificuldade para dormir devido aos pensamentos ansiosos, tenho muita tensão física nos ombros, no pescoço, quando eu fico ansioso por algum motivo, frequentemente tenho dificuldade de deter ou controlar meus pensamentos ansiosos. Passo muito tempo pensando em coisas que poderiam dar errado, tenho dificuldade para relaxar, as pessoas já me disseram que eu sou muito preocupado e eu procrastino ou evito tarefas que me deixam ansioso. E mais outras situações aqui que fazem a gente se dar conta que talvez a gente precise olhar um pouquinho mais de perto, com mais cuidado para isso que a gente está vivendo. Lição número 1. Às vezes parece que mudar o modo como a gente existe, a dinâmica que a gente tem no nosso dia a dia, pode nos dar uma falsa ilusão de que mudando essa dinâmica a gente vai deixar de ser quem nós somos. E isso pode acontecer também para o trabalho da ansiedade. Pode ser que você pense que se você não se sentir mais ansiosa, você também termina eliminando algumas características tuas que fazem ser quem você é hoje. Por exemplo, se você se acha uma pessoa responsável, cuidadosa, uma pessoa carinhosa e atenciosa, pode ser que você imagine que eliminando a ansiedade, eliminando entre aspas, mas diminuindo a ansiedade, pode ser que você imagine que você vai virar uma pessoa completamente diferente de quem você é hoje, que vai diminuir ou eliminar as características que você tem. Quando, na verdade, o livro faz com que a gente se questione, avalie quais são as vantagens e desvantagens de continuar a ser quem nós somos ou de melhorar a ansiedade que a gente vive hoje. E quais são os prós e contras de continuar sendo quem nós somos ou mudar isso? Quando você vai olhar para o lado das desvantagens, daí como seria vantajoso trabalhar essa ansiedade em si mesmo, você vai se dar conta de que muitas coisas podem melhorar no sentido de qualidade de vida, nos relacionamentos, e o livro até traz alguns exemplos de personagens fictícios
Uma delas é a Sofia, que é uma mãe que se preocupa muito com os filhos, e na análise dela de prós e contras, ela consegue perceber que se ela melhorasse a ansiedade, ela teria inúmeros benefícios. Entre eles, ela conseguiria aproveitar melhor o tempo dela, ela conseguiria trabalhar por conta da diminuição da ansiedade, ela conseguiria também irritar menos os filhos, porque ela termina mandando muita mensagem nessa preocupação, e ter menos tensão muscular, menos dores de cabeça e fazer menos mal à saúde física dela, porque na tensão da ansiedade ela termina se sobrecarregando. Lição número 2: ter objetivos concretos, específicos e desafiadores, mesmo que realistas, são muito mais eficazes para a gente. E pensando na ansiedade, quando a gente pensa assim, eu queria ser menos ansiosa, eu queria trabalhar isso, a gente também tem que pensar em quais objetivos mais concretos a gente pode se colocar, se propor a fazer, desde que não seja aquele checklist imenso que a gente se depara hoje em dia, de tomar 2 litros de água por dia, de dormir todos os dias 8 horas por dia, enfim, fazer atividade física sem perder um dia, porque a gente termina caindo mais no sofrimento do que num alcance de metas, né? Então, lembrar sempre de tarefas realizáveis para o nosso cotidiano, dentro da nossa realidade, e lembrar o que a gente pode fazer em pequenos passos para que a gente possa também trabalhar a favor da nossa própria saúde. Pensando na Sofia, as metas que ela estabeleceu no livro foram justamente se observar mais, perceber quando ela estava mais ansiosa, começar a ter essa autopercepção e a autoconsciência do seu próprio corpo, sensação, sentimentos, para então conseguir entender quais são os momentos que isso vinha mais forte e trabalhar nisso. Ela também pensa em fazer técnicas de relaxamento, que tem também nesse livro, como eu falei anteriormente. Ela também se determina, estabelece para si mesma que ao invés dela mandar tantas mensagens por dia para os filhos, ela iria diminuir essa frequência, além de priorizar as tarefas que teriam mais importância para ela num dia em que ela não conseguiria fazer tudo o que ela tinha se determinado a fazer. Lição número 3: a ansiedade pode ser a nossa aliada e nos ajudar a nos proteger de perigo e também nos motivar, mas ela pode se tornar disfuncional quando ela começa a prejudicar o nosso dia a dia ou quando ela começa a trazer reações, quando a gente começa a reagir de um modo que não nos favorece e termina prejudicando as nossas relações, o nosso dia a dia e a forma como a gente se sente com nós mesmos. Por exemplo, a Sofia do livro, ela se mostra como uma pessoa muito carinhosa, atenciosa, que se preocupa com os outros, mas quando ela começa a se preocupar com os filhos dela, ela manda uma mensagem e quando ela percebe que não tem retorno, ela começa a ter uma série de pensamentos negativos, achando que alguma coisa de errado aconteceu, um acidente, alguma coisa ruim, e ela começa a ficar mais ansiosa ainda, e a reação dela a essa ansiedade é mandar mais mensagens uma atrás da outra. E isso termina sendo prejudicial tanto para ela quanto para os filhos, que terminam se sentindo sufocados, né? A gente pode supor, que se irritam com ela, e aí ela também deixa de se ocupar de outras coisas para se preocupar com a situação dos filhos, que na maioria das vezes é irreal. Então ela termina deixando de viver a vida dela para viver preocupações que na maioria das vezes são irreais ou que não aconteceram, não vão acontecer. Lição número 4. A ansiedade é composta por 3 componentes: o físico, o cognitivo e o comportamental. A componente cognitiva, ela é composta pelos nossos pensamentos ansiosos. São pensamentos que na maioria das vezes têm um teor negativo, de que as coisas vão dar errado, de que você não vai ter a capacidade para lidar com aquilo. E são pensamentos caracterizados por começarem quase sempre com "e se?". E se eu tirar uma nota ruim? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu não der conta desse trabalho? São pensamentos que muitas vezes é difícil de serem identificados, porque no momento que a gente está num pensamento emocional, a gente é tomado por aquilo no intuito que o nosso corpo reaja de uma forma mais rápida, né? Que a gente tenha uma solução mais rápida do que um raciocínio, algo que a gente pense de uma forma mais lógica. Então, são mais difíceis de serem identificados, mas é possível. O livro traz alguns pensamentos ansiosos bem comuns. Por exemplo, minha amiga não respondeu a minha mensagem, provavelmente está incomodada comigo. Se eu não fizer isso perfeito, meu chefe vai pensar mal de mim e eu posso perder o meu emprego.
E se eu esquecer algo importante, tudo está arruinado. A parte física da nossa ansiedade são justamente as nossas reações corporais e físicas que existem frente a uma situação de ansiedade, né, que prepara o nosso corpo para uma postura ou de fuga ou de ataque. Por exemplo, aqui no livro ele dá alguns exemplos como o coração palpitando, náusea, transpiração, mandíbulas cerradas, dores de cabeça, aperto no peito, calor excessivo, desconforto gastrointestinal, falta de ar, tensão muscular. Isso vai se manifestar de formas únicas para cada pessoa, mas é importante a gente reconhecer mais ou menos que pode existir sensações corporais que vêm da ansiedade e não necessariamente de uma causa orgânica e fisiológica. Já a componente comportamental da ansiedade é o comportamento que a gente tem frente a uma situação ansiolítica. Por exemplo, o que acontece com vários pacientes que eu tenho é que, diante de uma situação que elas precisam fazer, uma demanda, uma obrigação do trabalho, por exemplo, elas muitas vezes entram em contato com aquilo, sabem que tem que fazer, mas aí entram na rede social, vão rolar o Instagram, ou se não, vão lavar uma louça, fazer uma faxina, e aí quando voltam, percebem que o prazo está mais apertado, e aí terminam ficando mais ansiosas ainda. E aí o livro também traz alguns exemplos de comportamentos frente à ansiedade, como por exemplo, procrastinar, que isso é muito comum também, desabafar, preparar excessivamente para um trabalho, uma apresentação, uma viagem ou algo que está para acontecer, verificar algo repetidamente, ser extremamente cauteloso, distrair com a TV, com a internet, que foi o que eu acabei de dizer, né? Inserir álcool ou usar outras drogas. Essas três componentes, a física, a comportamental e a cognitiva, são componentes que influenciam entre si, elas se relacionam. Então, por exemplo, se eu sento aqui para fazer um trabalho e me vem um frio na barriga, eu posso sair do computador e fazer outra coisa. E aí a componente que é física, que é o frio na barriga, influencia na componente comportamental, que é a procrastinação. Depois de procrastinar o dia todo, vamos supor que eu volto para fazer esse trabalho, sento aqui na frente do computador e o frio na barriga aumenta mais ainda, que eu percebo que o prazo está muito curto. Então, a procrastinação, que é o comportamento frente à ansiedade, termina influenciando numa sensação física, né? E a procrastinação também pode gerar um pensamento de que eu não vou ter mais tempo para escrever aquele trabalho que eu preciso entregar no dia seguinte. Então, a procrastinação, que é um comportamento, também influencia no meu cognitivo, que foi justamente o pensamento. Lição número 5. A ansiedade é vivida de formas diferentes para cada pessoa. Isso porque cada um tem uma personalidade, uma história de vida, fatores biológicos diferentes, vive um contexto histórico, cultural, social também específico. Então, cada pessoa vai viver um fator estressor de uma forma diferente. Uma situação pode ser estressante para mim, como outra situação pode ser estressante para você. Claro que existem situações que vão ser estressoras de forma ou de outra, como perder alguém que a gente ama, ser desligado de um trabalho que a gente depende para conseguir pagar as contas, mas o estresse vem de uma forma muito subjetiva, muito específica para cada um, porque cada pessoa tem uma percepção de mundo e tem uma maneira de lidar com aquilo que está acontecendo para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que está num alinhamento mais perfeccionista, se ela está dentro de um lugar que pressiona mais, que tem uma dinâmica de maior exigência, talvez ela entre numa sobrecarga mental e física maior do que uma pessoa que não tem não é alinhada com um certo perfeccionismo. Ou uma pessoa que tem uma dinâmica, um modo de ser mais empático, mais acolhedor, talvez num ambiente ela se sinta mais estressada, no ambiente de ter que cuidar de alguém, de ter um familiar adoecido, talvez isso seja uma sobrecarga maior para ela. Lição número 6. Encontrar estratégias para evitar a ansiedade só piora a ansiedade na maioria das vezes. Encontrar formas para evitar o desconforto da ansiedade, como evitar encontrar certas pessoas, evitar ir a certos lugares, até mesmo lavar a louça no lugar de fazer o que você tem que fazer, fazer a faxina. Isso tudo podem ser estratégias, como eu disse anteriormente, para evitar o desconforto emocional que a ansiedade pode lhe trazer.
Só que no final das contas, isso não melhora nada, só melhora momentaneamente. Isso só termina aumentando o desconforto diante daquela situação, às vezes até piorando as queixas que você tem sobre você mesma e sobre a sua vida, e te colocando numa situação em que você não tem a oportunidade de lidar com aquilo e perceber que você realmente pode lidar com aquela situação muito mais do que você imagina. E perceber que as suas expectativas podem ser irrealistas. Então, como vocês viram, todas as componentes da ansiedade, como o físico, o cognitivo e o comportamental, se relacionam. E se a gente conseguir trabalhar uma delas, né, já que não é possível a gente trabalhar tudo de uma vez, já é uma maneira da gente também conseguir lidar com a ansiedade de uma forma que se torne menos prejudicial no nosso dia a dia. Por isso que no próximo módulo o livro começa a trabalhar com técnicas de relaxamento, entre elas o relaxamento progressivo muscular, que é o trabalho com 12 grupos musculares que nos ajuda a aliviar e descarregar um pouco da tensão física, que consequentemente, como vocês viram, também influencia num pouco do alívio dos pensamentos ansiosos que a gente vive e, consequentemente, também no nosso comportamento ansioso frente a uma situação ansiolítica. Se vocês quiserem que eu traga aqui o exercício do relaxamento progressivo muscular, coloca nos comentários, porque aí, sabendo, eu vou ver como é que eu posso elaborar um vídeo para vocês e trazer com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a distribuir para mais pessoas interessadas. Até o próximo vídeo!